Olá amigos, canal Matemática Já, professor Gilberto novamente falando com todos. Vamos prosseguir na playlist de Física aplicada para o ensino médio. Material também importante é você que se prepara para concursos e vestibulares. Seguindo com os estudos do eletromagnetismo, nós vamos falar agora da força magnética sobre cargas elétricas. Nesse vídeo nós vamos apresentar definições e propriedades. Não vamos trabalhar os exercícios. Mas é fundamental você ter essas informações, que elas podem aparecer em forma de perguntas em concursos e em vestibulares. Vamos então à definição. A força magnética ou força de Lorentz resulta da interação entre dois corpos dotados de propriedades magnéticas. São exemplos ímãs e cargas elétricas em movimento. Em se tratando de cargas elétricas, a força magnética passa a existir quando uma partícula eletricamente carregada se movimenta numa região onde se tem a atuação de um campo magnético. A aplicação da força magnética sobre cargas. Temos que verificar a sua aplicação. O conhecimento da força magnética sobre cargas elétricas é importante para a ciência e a tecnologia. A força magnética pode ser usada em motores e geradores elétricos, em voltímetros e galvanômetros, em aceleradores de partículas e etc. Essa imagem traz um esquema para representar a força magnética sobre cargas. Então eu estou deixando a imagem, logo abaixo o crédito de onde essa imagem foi retirada. Então eu digo o seguinte, que a força magnética ela tem direção perpendicular ao plano formado pelos vetores, campo magnético e velocidade. Então, bem à esquerda, você está vendo a indicação da força, ela está voltada para cima. E você tem a indicação do vetor campo e também a indicação do vetor velocidade. O vetor campo e o vetor velocidade estão no mesmo plano e a força é perpendicular a esse plano. Então, no primeiro caso, a gente tem uma carga positiva. Então, o comportamento do vetor força fica voltado para cima. Na imagem que está à direita, aí nós temos uma carga negativa, menor que zero. Então você vê que o vetor força, força magnética, fica voltado para baixo, exatamente o contrário do primeiro caso. Então esse esquema está representando a força magnética. Vamos apresentar para você agora um esquema, evidentemente que tem outros, para se definir os sentidos dos vetores, força magnética, velocidade e o campo magnético. Estou colocando aqui que pode ser usado o esquema da mão direita espalmada voltada para cima. Nessa imagem, eu estou indicando uma situação quando a carga é positiva, carga maior que zero. Agora, se a carga for menor que zero, fica invertido o sentido da força. Então a mão está espalmada. Você vê então que o polegar está dando o sentido da velocidade, os outros dedos estão apontando o sentido do campo e de forma perpendicular nós temos a indicação do sentido da força. Então, nesse exemplo, nessa imagem, a gente deve considerar uma carga positiva. Se a carga for negativa, acontece a mudança da força está no sentido contrário. Ao invés de partir de baixo para cima, ela fica invertida, de cima para baixo. Como a gente viu nessa figura aqui, ó, que eu vou repetir para você. À direita, eu tenho o sentido da força voltado para baixo. Então, nesse caso, é uma carga negativa. E à esquerda, você vê que a setinha da força está voltada para cima. Porque, nesse caso, a carga é maior que zero, é uma carga positiva. Então, aqui na representação do esquema da mão espalmada voltada para cima, a gente está mostrando o caso quando a carga é positiva. Se for negativa, a gente tem que perceber que essa setinha vermelha, que indica a força, vai estar voltada para baixo. Fórmula para se calcular a intensidade da força magnética sobre carga elétrica. Fica assim: força magnética é igual a Q
vezes V, vezes B, vezes o seno. Seno de alfa é apenas o nome de um ângulo. Esse ângulo, que eu estou chamando de alfa aqui, ele é formado pelos vetores campo e velocidade. Na hora de resolver os exercícios vai ficar bem claro isso. Estou explicando que vem a ser o Q. É o módulo da carga. V é o módulo da velocidade, da partícula. E B é o módulo intensidade do campo magnético. A gente coloca aqui em módulo, porque na hora de substituir, a gente não vai colocar um valor negativo. O que vem a ser o seno de alfa? Seno de alfa é um seno de um ângulo que é formado entre os vetores campo e velocidade. Nós temos algumas situações em que a força magnética sobre cargas elétricas é considerada nula, ou seja, igual a zero. Então fica essa definição aqui, ó. Levando-se em consideração um campo uniforme. Então, tratando-se de campo uniforme, é apenas nessa situação. Então, se as cargas estiverem em repouso, então nós vamos considerar velocidade igual a zero, ou se as cargas forem lançadas na mesma direção das linhas do campo, nesses casos nós teremos força magnética igual a zero. A gente viu agora há pouco a definição para essa fórmula aqui, ó, que nos dá a força magnética sobre cargas elétricas. Força magnética é igual a carga vezes a velocidade vezes esse B. Esse B indica a intensidade do vetor campo magnético, vezes o seno de um ângulo alfa. Esse ângulo alfa é formado pelos vetores velocidade e o vetor campo magnético. Agora veja o que vai acontecer e nós vamos ter que alterar essa fórmula para uma situação nova. É quando nós tivermos cargas sendo lançadas perpendicularmente a um campo uniforme. Você está vendo nessa imagem que as cargas estão se deslocando no sentido da esquerda para a direita. E evidentemente que elas vão se aproximar num campo magnético. E esse campo está de forma perpendicular a essas cargas. Então logo abaixo estou trazendo essa definição. Se a força magnética tem intensidade constante e é perpendicular ao vetor velocidade, a carga realiza um movimento circular uniforme. Então, nesse caso, a força magnética vai se comportar como uma força centrípeta, agindo sobre a carga. Então, a força magnética, nesse caso, vai se transformar em força centrípeta. Deixa eu reescrever de novo aqui, ó. Então, a força magnética vai ser igual à força centrípeta. A força magnética aqui está, é o Q vezes o V vezes o B vezes o seno do ângulo. Nesse caso aqui nós não teremos essa situação, porque a carga agora vai realizar um movimento circular. Então, evidentemente, quando nós falamos de seno, cosseno, tangente, nós estamos falando de razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, desaparece essa ideia. Então, não vamos trabalhar com isso aqui, com seno de alfa. Então, vamos até aqui com a fórmula, que vai ser igual à força centrípeta, que também já estudamos. É a massa do corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Porque agora nós temos um movimento circular, então vai aparecer o raio. Então nós podemos ficar com essa definição aqui. É possível fazer uma alteração aqui. Você vê que eu tenho aqui, nesse primeiro membro da equação V elevado a 1, e aqui tem V elevado a 2. Então pode haver uma simplificação. Mas isso você pode fazer na hora. Então eu vou simplificar um V com V. Aqui vai sobreviver 1, porque aqui tem 2. Então fica assim, Q vezes o B vai ser igual a M vezes o V dividido pelo R. Esse R é o raio. Ok, então nós podemos ficar com essas definições. E aqui você manipula, a depender da pergunta. Você vai isolando o que você quer. Então nós ficamos com essas duas fórmulas. Força magnética sobre carga elétrica igual a Q
vezes V, vezes B, vezes seno de um ângulo alfa. Nesse caso aqui, nós temos um ângulo sendo formado entre os vetores campo magnético e o vetor velocidade da partícula. O Q significa carga elétrica, o V, velocidade da partícula, e o B é a intensidade do vetor campo magnético. E aqui é o seno do ângulo formado entre esses dois vetores. E a gente viu, por último, que as cargas lançadas perpendicularmente a um campo uniforme, nesse caso, a força magnética se comporta como força centrípeta, agindo sobre a carga. Então, a gente fez a adaptação, trazendo para cá a força centrípeta. Então, ficamos assim, que é Q vezes B igual a M vezes V, dividido por R. Isso é carga, isso é intensidade do campo magnético, isso é massa da partícula, velocidade da partícula, dividido pelo raio, ok? Porque a carga vai realizar um movimento circular uniforme. Então, vai aparecer a medida de um raio. E a unidade para força, em qualquer situação, é o Newton. Ok? É o Newton. Lembrando, então, que carga é coulomb, velocidade é metros por segundo, e B, que significa intensidade do vetor campo magnético, é o Tesla, como unidade. Ok, pessoal. Nos próximos vídeos eu vou trabalhar os exercícios. Agora foi para apresentar definições e propriedades relacionadas à força magnética sobre cargas elétricas. Se você gostou, não se esqueça do like, de compartilhar e também de fazer a inscrição no canal. Acionando o sininho você recebe todas as postagens. Valorizando o nosso trabalho, você vai mostrar para a plataforma que esse conteúdo é relevante, então ele poderá chegar a mais pessoas. Até os próximos vídeos. Tchau!